O prolongado confronto na Ucrânia atingiu uma fase delicada e trouxe uma mudança significativa de cenário. Com um contexto cada vez mais desafiador, as forças ucranianas enfrentam obstáculos que testam sua capacidade de resistência. Aquilo que, em tempos recentes, simbolizava determinação agora se transforma em uma luta para superar barreiras quase intransponíveis diante do avanço estratégico russo. Em uma entrevista recente, Zelensky ofereceu uma visão realista da situação. Com recursos escassos e tropas exaustas, o país vê-se diante de escolhas restritas, tornando o recuo uma possibilidade concreta. Com o passar do tempo, a limitação de equipamentos e de pessoal reduz a capacidade de defesa ucraniana. Em contrapartida, as forças russas, com um planejamento cuidadoso e constante, mantêm seu avanço. Nesse contexto, as linhas de defesa ucranianas perdem força e o recuo se torna uma alternativa necessária para preservar o restante das forças. Sob pressão, os comandantes ucranianos precisam tomar decisões urgentes para impedir uma deterioração ainda maior da situação. Em um esforço para justificar a retirada, Zelensky destacou que a preservação da vida de seus soldados é prioridade. No entanto, fica claro que a Ucrânia enfrenta uma crise profunda, sem alternativas imediatas para retomar a iniciativa. Com a superioridade russa em diversas frentes, a luta tornou-se um desafio que exige reorganização e reavaliação. Em meio a esse panorama, líderes militares ucranianos reconhecem que a resistência está cada vez mais difícil e a necessidade de repensar a estratégia é inegável. Enquanto isso, as forças russas têm aproveitado as dificuldades que a Ucrânia enfrenta em diversas frentes. Utilizando táticas meticulosas e altamente coordenadas, a Rússia avança de forma estratégica, assegurando posições que reforçam seu domínio a cada passo. Esse avanço calculado e persistente permite que a Rússia conquiste posições-chave e estabeleça uma presença significativa em áreas de importância estratégica. Cada movimento é cuidadosamente executado para consolidar seu controle, transformando o território em pontos de apoio que, juntos, ampliam sua vantagem tática. Esse progresso contínuo revela um planejamento que se distingue pelo rigor e precisão. Enquanto as tropas russas se fortalecem, as forças ucranianas enfrentam desafios adicionais: a escassez de recursos e o desgaste físico e emocional das tropas. As limitações de suprimentos, equipamentos e pessoal tornam cada tentativa de resistência ainda mais desgastante para os defensores, que precisam lutar não apenas contra um oponente bem equipado, mas também contra as próprias condições adversas que se intensificam com o tempo. A fadiga das tropas e a falta de apoio logístico adequado forçam a Ucrânia a rever sua postura, concentrando-se na preservação do que ainda é viável proteger, o que implica realocar tropas e recursos para regiões onde a defesa é mais sustentável. A imagem de uma Ucrânia resoluta e firmemente determinada começa a dar lugar a uma nova realidade, marcada por desafios acumulados e crescentes. As baixas em combate aumentam a cada dia, criando uma situação em que as tentativas de recuperar o controle ou de impedir o avanço russo não têm alcançado o resultado desejado. A resposta interna inclui a extensão da mobilização para reforçar as defesas, mas essa medida reflete, em grande parte, a seriedade e urgência da situação. Apesar da mobilização prolongada e da implementação de lei marcial, o número de combatentes prontos para o fronte não atende às necessidades, demonstrando a dificuldade em reunir forças para enfrentar o poderio russo. A crescente dificuldade de manter o ritmo de reposição das forças de defesa é um reflexo do impacto psicológico e estratégico do avanço inimigo. Mesmo com o esforço de mobilização em alta, a Ucrânia enfrenta barreiras para encontrar o suporte necessário entre a população, pois muitos reservistas e novos recrutas já se encontram exaustos ou pouco preparados para a situação no campo. Neste cenário desafiador, o governo ucraniano intensifica esforços para sustentar o ânimo da população e das forças de defesa.
Em uma tentativa de manter o moral elevado, líderes ucranianos recorrem a discursos de resistência e campanhas de mobilização interna, buscando fortalecer o sentimento de unidade nacional. Ao mesmo tempo, o governo trabalha ativamente para conquistar apoio internacional, recorrendo a aliados para auxílio em armamentos, mantimentos e suporte logístico. No entanto, a complexidade da situação torna qualquer avanço concreto uma tarefa árdua, especialmente com o desgaste prolongado de recursos e a pressão psicológica que acompanha cada batalha. A realidade enfrentada pelas forças armadas ucranianas envolve obstáculos significativos na coordenação logística e nas operações de abastecimento. As dificuldades em manter o fluxo de suprimentos e garantir que as tropas recebam o equipamento adequado tornam a resistência um processo cada vez mais complexo. Além disso, o desgaste físico e emocional dos soldados, aliado às limitações de pessoal, impõe barreiras adicionais. Em muitas áreas de conflito, faltam desde equipamentos básicos até reforços humanos para sustentar a linha de frente, criando uma situação onde cada movimento estratégico precisa ser cuidadosamente calculado. Por outro lado, a Rússia continua a consolidar sua presença em regiões de interesse estratégico, assumindo o controle de áreas que fortalecem sua influência e aumentam sua capacidade de deslocamento e reposicionamento militar. Essa estratégia territorial bem planejada permite à Rússia manter uma linha de avanço constante, reforçando-se em locais que oferecem vantagens táticas. Ao assegurar essas posições, a Rússia não apenas expande seu domínio, mas também dificulta qualquer tentativa de recuperação por parte das forças ucranianas, criando um impasse cada vez mais difícil de romper. O desenrolar do conflito não traz apenas efeitos tangíveis no campo militar, mas também intensifica as questões de ordem moral e emocional, tanto para as forças em combate quanto para a população civil. Para a Ucrânia, a realidade de um confronto prolongado exige uma resistência que ultrapassa a esfera militar, abarcando a determinação popular em meio a um cenário cada vez mais incerto. Enquanto a Ucrânia busca manter sua soberania diante de adversidades persistentes, a Rússia aproveita-se dessa prolongada tensão para fortalecer sua presença territorial, visando um controle ainda mais sólido e difícil de reverter. Com o desenrolar de cada nova fase, a situação exige que a Ucrânia reavalie continuamente suas estratégias e a utilização de seus recursos limitados. Diante de desafios crescentes, manter a integridade territorial tornou-se uma tarefa complexa que requer tanto ajustes imediatos quanto uma visão de longo prazo. A resistência ucraniana, para preservar sua independência, precisa agora de um planejamento minucioso que considere a alocação eficaz de soldados, equipamentos e suprimentos, além do apoio logístico e moral da população. Para enfrentar o cenário, a Ucrânia será desafiada a encontrar soluções que vão além do campo de batalha. Isso inclui fortalecer alianças internacionais, buscar apoio econômico e diplomático e desenvolver táticas inovadoras que maximizem os recursos disponíveis. Em paralelo, o governo precisa promover a união nacional, cultivando um sentimento de resiliência que inspire tanto as tropas quanto os cidadãos, de forma a criar uma base sólida para a sustentação de suas ações. A sobrevivência da Ucrânia não se resume à defesa militar, mas também envolve medidas que garantam a continuidade e sustentabilidade de sua soberania. O país, agora mais do que nunca, é forçado a criar um equilíbrio entre ação e resistência, optando por estratégias que levem em consideração o futuro, preservando suas forças e criando oportunidades de reposicionamento para manter sua posição frente aos desafios. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de apoiar com um like, inscreva-se no canal.